Olá, queridas almas! Para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como saber se estou indisponível e me abrir para um amor maduro. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, minha gente. Estou aqui colocando o tema da live, como saber se estou indisponível para o amor. Ok, pronto. Boa noite, meus queridos. Eliane, Val, Ivone, Ângela, Júlio, Val, Jaros, Assídua, Fabi, Thaisa, sejam muito bem-vindos à live dessa noite. Conteúdo considero aí de suma importância. Diana, boa noite. Dentro dessa temática de relacionamentos, né? Como saber se estou indisponível para o amor. Enquanto as pessoas vão chegando, eu gostaria de perguntar para vocês aqui se vocês sabem o que esse termo quer dizer. Indisponibilidade, estar indisponível para uma relação. O que vocês entendem por isso? Boa noite. Bernadette, Helene, Pri, Andréia. V. Campos. Qual é o resto do teu nome? Eu vi o teu nomezinho esses dias. Simone, Alcione. O que vocês entendem por indisponibilidade? Estou aqui num cenário diferente hoje, no cenário da minha excelentíssima. Ela está lá na minha sala. Então é um cenário meio feminino, né? Mas enfim. Olha o que a Elvira colocou. Algum bloqueio ou trauma na nossa criança interior que nos afaste de um possível amor. Não deixa de ser, né? Mas talvez eu diria, é uma parte da verdade, não é necessariamente só isso. E nessa live a ideia é vocês saírem com muita clareza do que é essa tal de disponibilidade, quais as causas ocultas por trás dela e o que eu preciso fazer para me tornar disponível para uma relação. Elvira, falando de Portugal, nossa, quanta honra. A Pri colocou, indisponibilidade igual a porta fechada. Mais ou menos por aí. Existem diferentes níveis de indisponibilidade, eu vou trazer aqui. Se vocês estão indisponíveis, provavelmente vocês vão sair dessa live com essa clareza, em que nível, inclusive, porque tem diferentes escalas, vamos dizer assim, essa indisponibilidade. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas dentro de uma relação, dentro de um casamento, há anos, e indisponíveis para o amor. Né? Normalmente é um casamento, talvez não vou dizer fracassado, mas provavelmente onde há a sensação de menos realização e sucesso nele do que de sucesso e realização. Às vezes a gente se acha super disponível, mas vê no dia a dia a indisponibilidade. Perfeito, Cris. Muito bom, vou elaborar um pouco disso, porque isso é muito comum. E como se desbloqueia, colocou Elvira? Fica aqui, eu preciso construir, não dá para ficar dizendo fazer isso, isso, isso. Eu preciso construir uma linha de raciocínio, tá? Aproveito para dizer que essa live aqui vai ser uma aula com início, meio e fim, aula que eu dou, por exemplo, nos meus programas de mentoria avançada. Então eu preciso estruturar uma linha de raciocínio, primeiro falando, né, dos sintomas mais comuns para perceber se eu estou indisponível. Depois eu vou falar das causas ocultas, inconscientes que me colocam nesse lugar. Depois eu vou falar como eu soluciono essa causa. Tá? Então se tu quer entender mesmo dessa temática de disponibilidade, fica aqui até o final. Eu tenho certeza que tu vai sair daqui com muita clareza e uma ideia, né, de como buscar uma solução. A Samara colocou, coloquei um padrão de perfeição, sabendo que existe ninguém perfeito. Acho que isso me torna indisponível. Perfeito, esse é um dos sintomas. Né? A gente criar uma lista, quem nunca? Uma lista de pré-requisitos de um parceiro que na verdade é uma lista normalmente de defesas, né? de
motivos inconscientes de eu já previamente, né, identificar possíveis defeitos nesse parceiro, e como a própria Samara colocou, esse parceiro vai vir cheio de defeitos, e eu, né, em seguida que eu começo uma relação, identifico algum deles e descarto. Sabe aquela narrativa que muitas vezes esses blogzinhos por aí trazem, né, de eu não aceito qualquer coisa? Parece, né, que é uma frase de uma pessoa madura, mas normalmente é uma pessoa que está se defendendo da vida, tá? E nessa live vocês vão entender o porquê, ok? Então vamos lá, vamos começar essa construção, tá? O que é a indisponibilidade? Primeiro vamos falar sobre isso, né? A disponibilidade é quando existe um não interno para uma relação. Pode existir um sim na minha mente consciente, na periferia dos meus pensamentos. Eu quero viver uma relação, eu estou disposto a viver uma relação. Mas estar disposto não é a mesma coisa que estar disponível, tá? Essa indisponibilidade pode ser, em algumas pessoas, é um não, já na mente consciente, não quero, quero ficar sozinho, o mercado tá horrível, eu vou colocar minha energia no profissional, vou isso e aquilo. Então tem pessoas que têm um não na mente consciente e um não interno. Ok, esse tipo de pessoa normalmente não vai chegar ninguém para ela, tá? Existe um nível mais clássico, tá? Que é aquela pessoa que tem um sim na mente consciente, eu quero, eu vou num bar, eu entro no aplicativo, eu tô no Instagram, eu flerto. Mas internamente existe um não. E aí eu preciso dizer que o teu mundo interno, a tua mente inconsciente tem muito mais força que a tua mente consciente. Isso é ciência. 95% da tua mente é inconsciente. Existem outros 5% conscientes. Então eu, com esses 5%, com os meus pensamentos, muitas vezes eu me inspirando no que eu vi num filme, numa novela, olhando uma amiga, um vizinho, eu olho aquela coisa da relação, né? Crio uma ideia de que, nossa, é isso que eu preciso para ser feliz. E aí, na minha racionalidade, eu quero uma relação, até busco ela. Só que nos outros 95%, olha a diferença matematicamente falando, tem uma série de coisas que eu vou elaborar aqui durante essa live que me dizem que acho que isso é perigoso, acho que pode doer, eu posso me machucar, eu posso repetir o que eu vivi lá atrás. Se eu construir a minha família, tu não pensa isso, tá? É inconsciente. Se eu construir uma família, talvez eu vá me distanciar da minha mãe. E olha como é que tá minha mãe. Ela precisa de mim, eu sou responsável por ela. Ou um pai, ou um irmão. Ou me dou exageradamente para um filho. Se eu tiver uma relação, eu vou abandonar meu filho, vai ser estranho para o meu filho, eu coloco meu filho num pedestal e não me abro para viver uma relação, tá? O que a gente precisa para viver um amor maduro, para alcançar realização, sucesso, amor em uma relação? A gente precisa de 2 sims. Um sim da mente consciente, né? Um sim externo, vamos dizer assim, eu tenho vontade, mas da minha mente consciente também tem um sim. É necessário 2 correntes positivas olhando para o mesmo lugar. Aí uma relação pode acontecer. Quando tem um sim e um não, percebe que aqui há um conflito interno. É como se uma parte minha olhasse para um lugar, mas uma outra olha para outro. Ok? Entenderam o que é indisponibilidade? Alguém tem alguma pergunta? Eduardo Godinho, boa noite, meu irmão. Agora eu quero trazer um pouco os sintomas da indisponibilidade. Como saber se eu estou indisponível, tá? E aí eu vou trazer os diferentes níveis. Vamos começar pelo nível mais intenso, onde uma pessoa está muito indisponível, tá? Aqui eu estou falando, tá, gente? Meu foco aqui vai ser para as pessoas que têm um sim com a mente consciente, só que um não com a mente inconsciente. E já dá para ter uma pista se tu tem um não com a mente inconsciente. Se na tua vida amorosa tu tem esse desejo por alguns anos, bota aí, e uma relação não acontece ou não acontece de forma satisfatória, aqui a gente já tem uma pista
de que existe um não interno. Claro que esse não também vai ter diferentes graus, né? Existe um super não, existe um médio não. Estamos falando da psique, né? Que é um aspecto aí bem subjetivo, não é nada objetivo, concreto ou uma matemática. Embora, para didatizar, eu tento explicar isso da forma mais matemática possível. Por isso essa ideia de sim e não. Então essa live é destinada para essas pessoas. Então, nível mais alto de indisponibilidade para quem tem esse sim e um não. É mesmo querendo eu não conseguir atrair ninguém. Parece que as pessoas não chegam em mim, não olham para mim, não se aproximam, não tentam, não dão sinais. É comum pessoas nesse nível, né, comentarem: nossa, fui num bar com uma amiga. Vamos pegar um exemplo de uma mulher. Fui num bar com uma amiga, repetidamente eu vou a um bar, a um pub, a uma festa, algo assim. Parece que ninguém me olha, parece que eu sou invisível para os homens ou mulheres, tá, gente? Sexo aqui independe, orientação sexual independe, tá? Estou usando exemplos de homem e mulher só porque para didatizar é mais fácil de visualizar. Então parece que, nossa, tô ali, eu e mais 3, 4 amigas. Quando vê as 3, 4 amigas, né, tem ali um contatinho, sai algo e eu não. Isso se repete. Ok? Nível mais alto. Angela. Tudo bem, Angela? Angel. Nível mais alto de disponibilidade. Tá? Depois. É quando eu até atraio pessoas. Mas atraio pessoas mega indisponíveis. Como, por exemplo, pessoas comprometidas. Que já estão numa relação. Muitas vezes atrai até pessoas que me mentem no início, né? Trazem uma ideia de que estão disponíveis ali, flertam comigo, quando vê depois eu descubro que ela tem alguém. Porque o que é importante a gente entender aqui, tá, gente? Vamos desmistificar primeiro uma falsa crença, que alguém colocou lá em cima, tá? Não existe essa afirmação de eu estou disponível, mas só atraio pessoas indisponíveis. Isso não é possível, tá? Quando tu entende um pouco, né, um mecanismo de funcionamento da existência, quando tu entende um pouco de mecânica quântica, quando tu entende um pouco de vibração, a gente vai saber que se recorrentemente tu atrai alguém disponível, é porque essa pessoa se conecta a um aspecto seu que também está indisponível. Normalmente muito inconsciente, tá? Tem algum nível de conexão precisa existir, senão não tem atração, tá? A gente só sente atração por aquilo que gera ressonância. Se não tem ressonância, nem chega para mim, nem essas. São coisas que nem participam, nem se aproximam da minha realidade. Tudo que eu atraio lá fora sempre vai refletir o que há no meu inconsciente, ok? Então vamos lá. Primeiro nível de disponibilidade, sou invisível, não atraio ninguém. Segundo nível, atraio pessoas, mas comprometidas, que estão numa relação paralela, ou se não estão numa relação paralela, estão com uma relação meio inacabada ainda, sabe? Que ainda interage com um ex-parceiro, aí tem filho, sabe? Uma coisa enrolada, aquela pessoa não está livre ali para mim. E aí por mais que eu tente iniciar algo, a pessoa, nossa, não, que eu tenho que dar atenção para não sei o quê, ou meio que, né, aparece e desaparece, em alguns momentos vem com intensidade, se mostra super disponível e aí some por alguns dias. Ok? Ou ainda, muito comum, pessoas que moram longe. Eu atraio alguém no online que fisicamente, né, esse encontro está comprometido, né? Tem poucas chances de acontecer. Fica uma relação, sabe, muito mais virtual, muito mais mental do que propriamente dita. O meu inconsciente, intencionalmente, não é que eu pense nisso, mas para ele, se eu tenho um monte de coisa que eu já vou trazer as causas, né, relacionadas a uma relação, para ele assim, tá, assim é mais seguro, assim acho que eu dou conta de me relacionar, né, eu aqui, aquela pessoa lá, assim vou evitar, né, viver problemas maiores, tá, assim dá. E aí tu atrai alguém longe, só que quem namora pessoas à distância deve reconhecer que é um tanto quanto desafiador isso. Muito desafiador.
Você pega então um apego evitativo com o ansioso aqui tende a sofrer horrores com essa distância, quando o parceiro demora, ele fica ansioso, o que está acontecendo lá, será que ele está fazendo, será que ele está com alguém, será que ele demorou a responder, será que ele se interessou por alguém, será que ele não me quer mais, será que isso vai acontecer? Dependendo é torturante. Não que não possa existir, pode. Mas observa-se que é difícil esse casal aqui encontrar uma realização e plenitude. E é muito comum se observar que há um nível de indisponibilidade em ambos. Ok? Outro nível, estamos descendo, né? Outro nível de indisponibilidade. Aí é um nível onde eu começo já a atrair pessoas, tá? E não comprometidas, eu começo a atrair pessoas solteiras, que estão na pista, vamos dizer assim. Mas eu não passo dos primeiros encontros. Ou aquela relação clássica, sabe? Que começa com muita intensidade do meu lado, esse parceiro também chega com tudo, nossa, é agora, nível de alma, planos para o futuro e não sei o quê. E aí dá uns 3 meses, é um tempo bem comum. Dá um tempo, um dos parceiros, normalmente o evitativo, né, se afasta. Se afasta, começa com umas narrativas de que não, né? Muda o discurso inicial era vamos com tudo, vamos ficar junto, nossa, tá sendo muito especial, mas de repente, então, não sei se eu quero me envolver agora, e vem umas narrativas, né, do evitativo, é que eu saí de uma relação há pouco tempo, sabe, foi difícil pra mim, ainda estou elaborando, quero ir com calma, né, ou aqueles papinhos de não gosto de dar rótulos, sabe, eu gosto de deixar acontecer, vamos no flow, no fluxo. Aí começa a se distanciar, some por uns dias, some no final de semana, segunda, terça-feira aparece. Quem aí conhece essa novelinha? Eu vivi ela por muito tempo, eu era esse evitativo aí que enrolava. Tá fazendo sentido, gente? Está fazendo sentido pra ti? Tem alguma amiga, amigo que tu desconfie que tá indisponível aí? No canto inferior direito a gente tem um aviãozinho aqui, ó, encaminha essa live para quem tu sinta que possa gostar também desse conteúdo. Inclusive se ela acompanhou desde o início, chega para ela a gravação lá, para ele e ela podem assistir depois. Ok? Ok, né? Trouxe o exemplo de não passa dos primeiros contatos. Aqui nesse nível também é muito comum impaciência de flertar. Fase da conquista é olha assim, não tenho mais saco para ir não sei onde, aí aquele papo, oi, tudo bem, né? Aquele questionário de IBGE, o que tu faz, e aquele encontro, impaciência é um sintoma da indisponibilidade, tá? Ou uma pessoa cheia de contatinhos, tem um monte de contatinho online, mas não aprofunda com nenhum deles. Conversa e tal, vamos ver se encontra com um, com outro, mas não tem... É uma coisa muito vertical, assim, sabe? Os homens, principalmente quando estão disponíveis, fazem isso, né? Uma coisa meio vertical, algumas mulheres, né? E quando vê como eu ganho uma força, mas de repente me afasto dela e busco outras. Nossa, eu tô todo molhado agora que eu vi. Ao invés de ser uma coisa, né? Desculpa, vertical não, né? Quis dizer horizontal. Eu me relaciono muito de forma horizontal, uma coisa que não tem verticalidade, não tem profundidade. Eu vou com uma pessoa, aprofundo isso, crio um nível de intimidade. Nossa, eu tô batendo toda hora nesse negócio. Eu tô no cenário adaptado hoje, tá, gente? Da excelentíssimo. Muitos contatinhos. Ou ainda, inicio uma relação. Tô dentro de uma relação, mas é uma relação cheia de conflitos. Sabe? Parece que toda hora tem um conflitinho, uma coisinha ali que a gente se distancia, né? Fica uma cara feia, fica sem se falar, aí retoma, porque cada conflito, gente, para quem está indisponível, sabe o que essa pessoa faz? Ela cria inconscientemente um conflito para afastar o parceiro. Cria uma briga, entra no, sei lá, no Instagram e acha uma curtida e não sei o que, e ali cria um clima ruim e distanciamento. A cada conflitinho é muito comum um murinho entre esses parceiros ser criado. E aí de murinho em murinho, a gente cria uma muralha e a relação não aprofunda. Por mais que eu possa estar nessa relação, quando eu estou ali, meses,
anos, inclusive. Ou aquelas relações de ioiô, né? Que toda hora termina, dá um tempinho, volta. Aí tá aprofundando. Quando vai ganhar uma intimidade, alguém ali dos dois cria um conflitinho e perde intimidade. Cria um conflitinho, perde intimidade. Cria um conflitinho e fica nisso. Adorei, é bem isso mesmo. Isso também é imaturidade. De alguma forma é imaturidade, mas eu não diria que... Eu diria... Já vou trazer as causas, tá? É imaturidade se a gente for olhar para uma perspectiva, sabe, espiritual, de desenvolvimento. Porque isso normalmente acontece, gente, com nós, quando a gente sofreu uma série de coisas no passado. Só que, claro, a imaturidade pode estar aí no momento em que eu não escolhi resolver isso. Eu não escolhi resolver esses dilemas de forma profunda. Aí sim eu posso estar imaturo. Mas essa indisponibilidade é muito mais fruto do que tu carrega, do contexto em que tu viveu de infância, adolescente, as relações que tu viveu, do que qualquer outra coisa. E via de regra, dá muito trabalho trabalhar tudo isso, tá? Mas já vou chegar lá. A pergunta foi boa, mas tu vai ver que eu vou esclarecer ainda muito mais ela no que vem a seguir. Outro nível de disponibilidade, estou num casamento. Posso estar casado ou namorando, né? Tem essa ideia do conflito. Esse é um, parceiro que ficam se rusgando. Mas tem um outro nível que são parceiros que vivem meio que um isolamento. Às vezes pode ser os dois, ou às vezes um deles. Vai para um lugar muito de isolamento, não compartilha, sabe? Finge que está tudo bem. Faltam conversas difíceis, falta intimidade. Entendeu? E aí no fundo os dois estão ali, mas sabe, é muito comum um dos dois... Eu tô nessa relação, mas eu me sinto sozinho. Parece que eu me relaciono sozinho. O outro tá ali por trás. Tem literalmente um muro entre eles. E eu não vou me realizar. Ok? Se identificaram? O que dois disponíveis normalmente vivem? Eles começam uma relação e conseguem aprofundar. Ah, é uma relação perfeita, maravilhosa, onde tudo flui? Não. Existirão conflitos, existirão desafios, só que eles conseguem, né, juntos, enquanto um casal, enquanto uma unidade. Essa é uma grande diferença, né? Os indisponíveis muitas vezes não vivem aquela relação como uma unidade, né? Encarando tudo como nós, planos para o futuro, nosso dinheiro, nossa casa, nossa relação, nosso problema. Pode ser o outro está com uma questão lá, não sei do que. Não, esse problema também é meu. Como é que a gente vai sentar, olhar para resolver ele? Não, é aquela coisa meio isolada, sabe? O meu dinheiro, o meu problema, o teu, sabe? Já os disponíveis, eles conseguem, né, uma união. De novo, nós, né, uma grande característica de uma boa relação para quem está disponível, quando a gente está com o nosso inconsciente aberto, gente, a gente consegue se vulnerabilizar. Eu consigo expressar para o outro aquilo que me doeu, que me incomodou, né, ou que me incomoda no outro, mas não de uma forma agressiva, acusativa. Isso não é conversar, isso é brigar. Tem uma diferença muito grande entre conversar e criar conflitos. Os indisponíveis são campeões em criar conflito. Os disponíveis já sabem conversar, sabem se vulnerabilizar, reconhecer um erro, traçar um plano de ação de como eu vou melhorar isso. Nossa, vou trazer essa temática aqui que tu me trouxe, que eu estou te incomodando, que eu não percebia para minha terapia. Vou entender de onde vem esse meu padrão, essa minha tendência de te criticar tanto, eu vou buscar corrigir, vou compartilhar com outro o andamento do meu processo, do meu avanço, tipo, é nós. E aí essa relação tende, por mais que existam dificuldades nela, problemas que todas as pessoas comuns vivam, mas é uma relação que, sabe, ela avança, ela evolui, ela traz uma sensação de realização. Que coisa, não para de chutar isso aqui. Entenderam? Vamos às causas? Antes de falar das causas ocultas por trás da indisponibilidade, gente, eu queria falar para vocês que todos os meses, eu seleciono, agora são 40 vagas, né? São 20 vagas para uma sessão diagnóstico gratuita. 20 vagas comigo, 20 vagas com a especialista do meu time.
Ou seja, nesse mês agora que está para iniciar, a gente vai ter 40 vagas gratuitas, que costumam ir bem rápido, tá? Para uma sessão de diagnóstico. Ou seja, a gente vai sentar, eu ou essa especialista, sentar contigo, botar a tua vida amorosa na mesa, buscar entender o que a nível inconsciente está criando dificuldades, está te mantendo nesse lugar, entender quais são os teus objetivos, traçar ali um plano de solução para tu sair desse ponto A para o ponto B, né, um plano de solução personalizado, e lá a gente te mostra um caminho de solução onde eu, Cauê, possa te conduzir, né, para tu alcançar essa realização no amor, nos relacionamentos. Se tu quiser participar do processo seletivo, é só tu comentar aqui, quero. Tu vai comentar quero aqui, vai cair para ti lá um link de uma aplicação que tu vai preencher 3 minutinhos, bem rápido ali, o teu nome, vai falar o desafio que tu está vivendo, e aí tu pode ser selecionada por nós para esse encontro aí de 1h30, 2, gratuitamente, para a gente sentar, olhar a tua vida e te mostrar um caminho de solução, tá? Eu faço isso, gente, desde 2019, a minha especialidade é essa. Eu era um grande indisponível e hoje eu tô casado, eu brinco, né, com as pessoas, com os meus amigos, assim, ó, se eu tô casado hoje, o Duda tava indo, não sei se o Duda tá indo aí, se eu tô casado hoje, gente, qualquer pessoa tem solução, tá? Porque eu era o cara que casamento era a última coisa que eu ia pensar, eu era o evitativo que tava na balada, tinha algumas mulheres, não queria nada com nada, compromisso nem pensar. E hoje eu tô casado e feliz da vida, tá? E sigo trabalhando, porque essa disponibilidade dá um trabalhinho sim, tá? Ok? Só comentar quero aqui, tu pode ser selecionado. Vamos lá então? Vamos seguir em frente? Causas. Tá, Cauê? Entendi o que é estar disponível e o que é estar indisponível. Entendi quais são os sintomas, Edson, meu amigo. Boa noite. Entendi quais são os sintomas da indisponibilidade. Ok, mas tá, por que eu estou indisponível? De onde vem isso? Sabe o Globo Repórter? De onde vem isso? Do que eles comem? Qual é a causa? O que está por trás? O que mantém nesse lugar? Algumas. Ó, o Duda tá aí assistindo a live e colocou: conheço o Cauê há 20 anos. Se ele casou, todos conseguimos. Tá? Ele me conheceu na minha versão mega indisponível. Tá, valeu, Dudão, pela partilha. Jean, aceite vários mentorados aí, hein? Boa noite, mentorados. Ó, esses mentorados são, o Duda também é um mentorado, né? São pessoas que entraram dentro desse meu programa e eu estou ajudando eles, não só no campo do amor, a gente vai além disso lá, dentro da minha mentoria avançada, né? Mas relacionamentos é matemática que eu sempre abordo, porque quem domina a arte de se relacionar domina a vida, tá? Segundo a ciência da felicidade, o que mais importa, o elemento mais determinante da tua felicidade não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a fama, é a qualidade das suas relações. Foi isso que me motivou a entender e estudar tanto essa temática, porque eu vi isso na minha vida, eu tinha sucesso profissional, eu tinha sucesso financeiro, eu era reconhecido, só que eu estava infeliz. E aí eu fui olhar, nossa, meu campo amoroso é uma farra, né? Todo bagunçado. E eu comecei a investir nessa área da vida. E de verdade, hoje estou muito mais feliz do que antes. Né? Tenho momentos muito complexos, difíceis, tristezas, atravesso infernos que nem qualquer outra pessoa, mas numa média geral minha vida melhorou muito. Ok? Causas. O que está por trás da indisponibilidade? Vamos falar primeiro de uma delas que é bem comum. Pega essa. Relações passadas mal resolvidas emocionalmente, inconscientemente. Pensa comigo, o que é necessário para uma pessoa chegar na tua vida? Tu precisa de um coração, como é que precisa estar esse teu coração para uma pessoa chegar e tu viver uma relação? Quem arrisca? Como precisa estar o meu coração? Precisa estar livre, desimpedido, aberto para alguém novo chegar, disponível, aqui, presente, está aqui meu coração, pronto para construir algo no futuro. Só que as decepções que a gente vai vivendo no decorrer da vida vão carregando o nosso coração de mágoas, ressentimentos, raivas, culpas, sentimentos de vingança. Um término difícil, uma traição que eu descobri, gente, tu não tem noção do impacto emocional que isso é pro teu sistema. É literalmente um trauma.
E às vezes começa lá na tua primeira relação da adolescência. Como é que foi? Eu canso. Eu fiquei perplexo, gente. Quando eu comecei esse meu trabalho, né, de me tornar disponível, chegou um terapeuta pra mim, né, e começou a investigar minha primeira relação na adolescência. Eu nem lembro direito disso aí. O que tem a ver? Tô aqui com 30 e poucos anos. Gente do céu. Quando ele abriu aquela caixinha ali, né, eu vivi uma relação, por exemplo, minha primeira experiência no amor foi sendo traído. Aí que beleza, como é que eu cheguei? Né? E, gente, as primeiras experiências são as mais marcantes, sabia? Que nem na propaganda que digo, né? A primeira impressão é a que fica. Então, qual foi a primeira impressão do Cauê a se relacionar? Foi, não, relacionamento não é um lugar seguro. Relacionamento as pessoas podem te enganar, podem mentir, não dá pra confiar não. Pum! Vai lá pro teu inconsciente, lá pros porões do inconsciente, essa ideia. Ok, lá foi difícil eu viver aquilo, mas enfim, passou um tempo, muito entre aspas superei, não superei não, esse é o problema, né? Passou um tempo, meio que esqueci aquilo. Melhor, em vez de falar superei, é mais fácil dizer esqueci, né? Com o tempo, aquela dor lá, aquela coisa passou, aí fui pra balada, fui pra outros lugares, só que a minha mente consciente esqueceu. O meu inconsciente guarda tudo. Tudo. E aí que tá, como é que tu acha que alguém que tem gravado na sua estrutura inconsciente a ideia de que relacionamento é igual a dor, é um lugar de não confiança, é um lugar que podem me machucar. Aí tá lá o Cauê com, né, isso aconteceu, eu tinha 19 anos eu acho, tá lá o Cauê com 22 indo para uma próxima relação. Como é que o Cauê chega? A mente consciente pode estar. Nossa, tô louco pra viver um amor, quero namorar agora, ficar quietinho um pouco, deu de balada. Provavelmente era o que eu pensaria na época, tá? Só que pro meu inconsciente é perigo. Uma mulher, pro meu inconsciente, vai ser perigo. Porque o nosso inconsciente não sabe diferenciar muito uma mulher pra outra. É o feminino ali. Chega uma outra mulher, como é que eu tô? Já não tô com aquela abertura que eu tava na adolescência, já vou mais assim, tá, vamos ver, vou me entregar, mas quando eu já fico mais ressabiado, né, já fico mais de olho, tentando encontrar sinais, deixa eu ver, é confiável, não é? Deixa eu pegar o celular aqui dela escondido pra ver se troca ideia com alguém, vou perguntar, né, pros amigos, o que tu sabe dela, o que tu sabe? Fico já muito mais ressabiado, ó, já tem um grau de indisponibilidade aqui. E aí eu lá, Cauê, fui viver essa relação, minha segunda mesmo, vou contar uma história aí, ó. E aí eu traía lá também. Tava em mim o padrão. Herdei do papai, bonitinho. Mas aí eu traí e também fui traído de novo. E aí é engraçado, né? Porque eu traí algumas vezes e tá, trair acontece, né? Coisa de homem. Só que quando ela me traiu, outra flechada no coração. Lá o Cauê fazia terapia, não olhava pra nada disso. Resolvia a decepção num porre com os amigos. Vamos pra balada, que se foda, com perdão da palavra. Mas era o que eu pensava lá. Aí raiva, né? Ela que se exploda, não quero saber, vamos pra outra, eu quero ficar solteiro. Não resolvesse nada emocionalmente. Por mais que eu tenha ficado chorando, sofrendo, tem pessoas que vão pra esse lugar, né? Eu, como um bom evitativo, eu ia pra fuga, escapismo. Mas tem pessoas que pegam ansioso, vai entrar num profundo sofrimento, mas vai ficar criando um monte de narrativas de raivas, como é que ele pôde, isso é injusto, como é que vai fazer isso comigo, depois de tudo que eu fiz, e cria um monte, raiva, ressentimento, mágoa, rancor, ódio. O que está acontecendo com o teu coração, tu acha? Carregando ele, que vai marcando, cada pensamento que tu cria com a mente tem uma emoção correspondente, que vai gravando, quando vê, até passa um tempo e eu vou esquecendo desse parceiro, passa um ano ele vem toda hora, todos os dias, depois de um ano vem um dia sim, 3 não, 2, 3 anos depois eu quase que nem lembro, de novo, a mente consciente, no inconsciente tá tudo gravado. E aí como é que o Cauê vocês acham que foi pra terceira relação? Já mais indisponível ainda, com mais receio ainda, com raivas contidas, inclusive, contra as mulheres. Tu vai projetar, de novo, o teu inconsciente não sabe diferenciar muito uma mulher da outra. É uma figura feminina. Entenderam? Faz sentido, gente? É só vocês observarem. Se a gente vai pegar adolescentes, é muito comum tu ver os adolescentes se atirando numa relação e vão lá
e sofre, chora no colo do pai, da mãe, não sei o quê, mas quando vê já se atira em outro, vive os amores assim, mas aí, passa os 20 e poucos anos, vai reduzindo, 30 anos vai reduzindo, vai um público que chega muito pra mim, são pessoas acima dos 30, 40, aí já eu tô cheio de dedos. Aí essa história de me atirar nesse desconhecido, vamos ver no que vai dar, mudou totalmente o discurso. Por quê? Eu me fechei inconscientemente. Se tem algo que o teu inconsciente não peca, é em mecanismos de defesa. Tem dor não resolvida, tem uma defesa. Pode ter certeza que tu criou algum nível de defesa contra o mundo, contra as pessoas. 5 anos sem um relacionamento, então a causa pode ser muita rejeição no passado? Com certeza. Se há 5 anos tu quer viver uma relação, mas isso não acontece, é muito provável que exista um fechamento para ti no amor. As causas são algumas, estamos explorando a primeira, tá? Que já é uma que, uau! Só que já é suficiente para tu te fechar numa próxima relação. E é só tu parar para pensar. Como é que foram minhas relações anteriores? Teve grandes decepções? Eu vivi términos difíceis? Caso sim, gente. Por que eu, sem nem te conhecer, sei que se tu viveu relações difíceis, términos difíceis no passado, há uma tendência muito grande de estar indisponível? Porque ninguém nos ensina a elaborar emoções. Na escola te ensinam tabela periódica, fórmula de Bhaskara, capital da Guatemala, mas te falam o que fazer com a raiva? Te explicam o que é um luto? O que tu faz com uma tristeza? Te explicam como funciona a tua mente? As infinitas armadilhas do ego que tu cai depois de um término, onde tu fica recriando os cenários e recriando mais raiva e carregando todo o teu corpo? A gente literalmente adoece, sabias? Quando tu tá te sentindo, por exemplo, injustiçada, tu pensa que foi uma injustiça o que aconteceu contigo, o teu rim sente injustiça, o teu intestino sente injustiça, a tua pele sente injustiça, todo o teu sistema sente injustiça. E vai gravando. O autoconhecimento vem só agora. Então, por isso que, via de regra, quem está entrando no caminho do autoconhecimento, qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu, Cauê, quando comecei o autoconhecimento, eu tinha 30 anos. Ou seja, existiam 30 anos anteriores sem autoconhecimento, sem a menor ideia de tudo isso que eu estou falando de vocês. Onde eu só não resolvia nada, ia só vivendo, sabe o jeito Zeca Pagodinho de viver? Deixa a vida me levar? Eu era assim, deixa a vida me levar. Ah tá, acumulando um monte de lixo emocional. Então o primeiro movimento quando alguém chega no autoconhecimento, começa a entender essas coisas, qual é? Olhar para o passado. Tá, vamos ver aqui, o que aconteceu lá? Nossa, 30 anos, beleza, comecei a me relacionar aos 19. Cara, tem 11 anos aqui de treta, de conflito, de decepção, de raiva reprimida. No início, gente, eu tinha uma raiva das minhas ex-parceiras, que eu não lembrava. Nos primeiros movimentos de investigação, quando eu ia falar dessas parceiras lá atrás, eu nem lembro, se eu tinha 22 anos. Tá bom, pega um bom terapeuta com uma boa técnica que te conduza, te leve lá para aquelas memórias, tu vai ver o dragão que não brota dentro de ti. Aquela raiva que estava ali guardada, aquela injustiça, como pôde. E aí vem o xingamento, vem um monte de coisa. Isso não está resolvido. Vamos fazer um exercício? Vocês topam? Porque eu estou aqui só eu na teoria, talvez agora vocês visualizando com a própria pele ajude. Vamos fazer? Topam? Apenas fecha os teus olhos. Solta tudo que tu tem aí. Fecha os olhos, vai fazendo umas respirações mais profundas e longas. Respirações bem grandes. Aquelas que movimentam desde a barriga,
Vai trazendo a sua atenção para as sensações que acontecem no seu corpo agora. Perceba como você se sente. E enquanto uma parte sua permanece respirando profundamente e relaxando nesse aqui e agora, uma outra parte vai pensar em um ex-parceiro, parceira, que tu viveu a relação mais difícil. Pensa nessa pessoa. E imagina ela diante de você, na sua frente agora. Imagina, de olhos fechados. E observe o seu corpo. O que surge no seu corpo? É agradável, desagradável? E no seu tempo pode ir retornando. O que sentiram? Escreve aí. O que brotou no corpo? Por que a gente pergunta pro corpo, tá? O corpo é ele é sincero. O corpo, ele reflete o teu inconsciente. A mente te conta um monte de mentira, um monte de coisa que tu quer, que tu não quer. O corpo, ele é sincero. E quando tu projeta a imagem desse ex-parceiro na tua frente, é muito comum o teu inconsciente responder com o que há no mundo interno. Olha só. A Cris colocou, eu apertei os dentes. O que é apertar os dentes, tá, Cris? Raiva. Raiva reprimida, tá? Fica aqui na mandíbula a sensação de raiva reprimida. Sentir nojo, colocou ele. Ansiedade. Ansiedade é a mesma coisa. Desconforto, vontade de fugir da situação, me proteger, muita dor. Eu senti meus ombros tensos e não conseguia relaxar, o peito aberto também. Dor na torácica, como se... Entenderam, gente? Medo e tremor. Tremor é trauma, tá, Sandra? Entende o nível disso? Ansiedade, raiva, arrependimento, nojo, apertado. Estão vendo? Rigidez. Isso, gente, terapeuticamente falando, tá dizendo para vocês que essa relação não tá nada resolvida. Garganta queimou, desconforto, aperto no peito, angústia, entenderam? O corpo não mente, lembra? Isso a gente pegou um ex-parceiro. A gente poderia fazer esse exercício, eu fiz de forma rápida, né? Mas a gente poderia fazer um a um, tu vai ver que se brotou algo, como é que tu sabe que está resolvido? Tu imagina esse parceiro e tu sente paz. Ou, sabe, uma indiferença, nada muda significantemente. E como é que tu consegue alcançar nesse lugar? Tu tem que trabalhar emocionalmente tudo isso que emergiu. Ó, me deu vontade de chorar e dor no estômago. O estômago é um órgão que acumula muito aquilo que eu não consegui digerir, né? A gente fala de aparelho, de sistema digestivo, é o que eu não consegui digerir. Muitas vezes, gente, essas dores e traumas que ficam marcadas nos órgãos é o câncer, que a gente vai ter lá com 50, 60 anos. Eu sei que é forte a gente trazer isso, mas é isso que acontece. Lembra quando eu disse que quando eu penso que eu fui injustiçado, todo o meu corpo sente injustiça? E percebe, é uma emoção densa, negativa, que carrega doença. É fruto disso. Emoções guardadas, densas e negativas. E no caso do que eu estou trazendo para vocês, né, é isso que, imagina se eu guardo isso com relação ao homem, ou a mulher, depende da tua preferência sexual, o próximo homem ou mulher que chega diante de ti, tudo isso aqui está aqui dentro, sabia?
Aí vai ter um comportamento que ele tem lá que toca em algo que aconteceu lá atrás e de repente vem uma raiva. Eu e o celular que não para quieto. Vem uma raiva desproporcional e eu fico muito brava com esse parceiro, eu me magoo, dá vontade de fugir, ir embora. Por quê? O trauma está registrado no que a gente chama do nosso corpo de dor. Corpo de dor é o nome disso. Corpo de dor é o corpo energético onde fica gravado tudo que é dor que tu viveu e não elaborou na época. Só que fica em estado adormecido, fica em estado latente. Eu tô ali vivendo a minha vida, se não acontece nada demais que engatilhe isso, eu tô de boa. Mas quando vê o outro vem com uma fala que é agressiva ou diz que sexta-feira ele quer ficar em casa e aí quando vê eu mando mensagem, desligou o celular, pum! Dispara um gatilho lá daquela vez que um ex-parceiro me mentiu e me traiu. Entenderam, gente? Faz sentido? Reforçando, eu estou oferecendo 40 vagas esse mês, 20 vagas comigo, 20 vagas com a especialista do meu time, para uma sessão diagnóstico gratuito. A gente vai sentar e vai olhar para as tuas questões. A gente é especialista nisso, para identificar onde é que estão os teus traumas, a relação disso, criança interior, masculino, feminino. Tem mais coisa, eu estou só na primeira causa, tá? Da indisponibilidade. Então imagina que tu pode ter 1h30, 2 comigo, com a especialista do meu time, gratuitamente, para a gente botar tudo isso na mesa, entender onde tu tá, onde tu quer chegar, que bloqueios a nível inconsciente tu tem, que a gente cria um plano de solução personalizado, robusto, para justamente curar e resolver essas questões, para tu acessar essa realidade do amor, né, de viver uma relação madura. Se tu quer participar disso, do processo seletivo, é só tu comentar aqui, quero. Tu vai comentar quero, tu vai receber um link lá no direct, tu vai clicar no link e preencher um questionário bem rápido, 3 minutinhos, teu nome, o desafio que tu estás vivendo, que a gente precisa de algumas informações, né, para ver se tu é qualificado para a gente então te levar para a sessão de diagnóstico, tá? Caso tu seja, tu preenche e é só aguardar. Se tu for selecionado, a gente vai te chamar e tu vai ter esse encontro comigo, com a especialista do time. Extremamente esclarecedor. E no final de encontro, a gente te mostra um caminho de solução, que é eu te conduzir nesse processo para tu te tornar disponível para o amor, porque dá trabalho, tá? Limpar todos esses conteúdos, tudo isso que surgiu aí, eu preciso de tempo. E lá eu te mostro um caminho de solução que, se fizer sentido para ti, a gente caminha junto e tenho certeza que tu vai sair, né, depois de atravessar essa jornada comigo, muito diferente. É o que normalmente as pessoas relatam, tá? Não sei se tem mais mentorados meus aí. Se tem algum mentorado meu aí, comenta como é que está sendo o programa para ti, a mentoria para ti, para as pessoas entenderem um pouquinho. E eu seria grato. Ok? Eu passei um trauma emocional e estou com gastrite. Ó, gastrite é estômago, tá? A gastrite, o que ela tem? Ela tem uma coisa ácida, certo? Então é raiva, ela está conectada a um raiva, um rancor, é aquilo que eu não consegui digerir e que me dá raiva. Entendeu? Fiz essa sessão de diagnóstico faz uns 4 meses e não consegui fazer, acho que não fui selecionada. Então tem que preencher, gente, porque a gente recebe muitas aplicações, tá? Por isso que eu peço para vocês colocarem os detalhes lá, responder com detalhes, porque a gente vai qualificar vocês e vai escolher as pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que eu tenho para entregar, tá? Eu costumo arranjar pretendentes que estão divorciados há pouco tempo, geralmente ainda não resolvidos. Ó, se tu assistiu a live ou vira desde o início, esse é um sintoma bem comum da indisponibilidade. Atrair alguém que está emaranhado ainda com alguém do passado. Ou seja, não tá disponível para mim. Ok? Gente, eu tô achando que eu vou fazer mais uma outra live. O que vocês acham? Porque aqui eu consegui falar de uma causa da indisponibilidade. Existem outras mais. Que alguém já deu pista ali, tá? Vou falar de forma breve das outras, mas ó, o que a Simone colocou. Ex-mentorada, também indico demais. É um processo transformador em todos os campos da vida. Gratidão, Cauê. Ó, o Duda, sensacional, gente. Eu tenho problema crônico na coluna, me incomoda há 2 anos. 2 meses de mentoria e minha saúde está impecável. Impressionante. Boa, Dudão. Pô, feliz de saber, cara. E pra ti, Dudão, parabéns pela entrega, cara. Pô, muito comprometimento. Aí dá boa, né? Eu fui convidada para a sessão de diagnóstico, será na próxima terça. Boa, Samara! Não sei se vai fazer comigo ou com a Luana, tá? A Luana é sensacional, vocês vão ver. Ok? Tô amando essa live. Fico feliz, gente. Fico feliz.
causas da indisponibilidade. Trouxe a primeira aqui. Relações passadas não resolvidas. E aí sim, tipo, gente, de novo, é da desadolescência que tu precisa olhar. Botar isso aqui tudo em ordem. Purificar, limpar, a gente faz, né, muito comum também fazer cortes, desligamentos energéticos. É que o desligamento energético não adianta, tem pessoas que fazem só o desligamento energético. Não é suficiente. Tu precisa ir nesse micro, eu chamo de uma purificação emocional. Às vezes tu tem que revisitar aquela memória em que aquele parceiro me enganou, a gente volta lá, né? Existe técnica para isso, né? E a gente solta aquele conteúdo que te traumatizou. Só que quando vê, imagina, gente, uma relação de 5 anos. Quantos machucados eu não tive com essa pessoa? Pega um relacionamento tóxico, então, meu Deus! Ou pega alguém, se tu é uma pessoa que tem o padrão de te doar demais para as relações, tu não tem ideia do quanto da tua energia fica no outro parceiro. A gente chama isso dentro do Theta Healing de fragmentos de alma. Quem se doa demais tende a perder energia no outro e fica com ele. Tu fisicamente sai dessa relação, só que energeticamente tua energia está dispersa, perdida nesses lugares do passado. Então é muito importante. Eu chamo de um pente fino, assim, sabe? Vamos olhar bem tudo o que aconteceu aqui. O término, aquela vez que a pessoa fez isso, aquela vez que ela fez aquilo. E aí, conforme tu vai purificando, limpando, ó, esse coração que estava carregado e se protegendo, vai ficando leve e aberto para alguém chegar. Faz consultas online? Sim, Elvira. Meu trabalho é todo online. Eu só trabalho no online. Eu me dou demais. Então, gente, aí as doadoras aí, salvadores, doadores, nossa, aí tem que olhar com mais carinho ainda, tá? Porque quem se doa demais, normalmente vive a relação pelos dois, né? É uma relação que era para ser eu contribuindo e o outro contribuindo, a gente construir algo juntos, mas o doador atrai alguém que normalmente dá pouco, alguém que quer ficar num lugar só de receber, e aí o doador vem, dá por ele e faz o trabalho do outro. E claro, no profundo, ele faz isso se ressentindo, pode ter certeza. No profundo ele queria estar recebendo e não está. Então ele cria ressentimento, ele perde esses fragmentos de alma. Quando sai da relação é muito comum ele trazer o sentimento de injustiça. Pô, depois de tudo que eu fiz, do quanto que eu me doei, né? Olha o jeito que essa pessoa foi embora. Às vezes a pessoa de fato foi de uma forma injusta, né? Daqui a pouco já sai, tá numa outra relação, ou me traiu. Gente... Só que cria um negócio aqui dentro de ti que não é brincadeira. Tipo 2 do Enneagrama, a Giza botou, sofre. Sim, o tipo 2 é esse doador. O Enneagrama é uma outra sabedoria lá, muito interessante. Com a Luana, botou a Samara. Show, a Luana vai te trazer muita clareza, hein, Samara? Se tu passar por ela, depois tu tem um encontro individual comigo, tá? Tô torcendo aqui pra que a gente se veja. Preciso muito falar consigo, porque eu já percebi que repito padrões. Então, Elvira, comenta quero aí, preenche a aplicação e aguarda. Preenche com carinho lá. Quando eu vejo os nomes de vocês na live, né, e depois meu time me passa as aplicações selecionadas, eu costumo dar uma atenção maior, tá? Para quem ouvi nas lives, para quem já estava ali dentro, né, interessado no meu trabalho. E eu sou bom de memória, eu lembro. Gente, são 20h15. Topam eu fazer outras lives sobre isso? Quais são as outras 3 causas da indisponibilidade? Eu falei de uma. Falei relações passadas não resolvidas. Outra causa clássica, criança interior ferida. De onde vem isso? Se a tua criança viveu traumas lá atrás, vou fazer uma próxima live domingo que vem sobre isso. Querem? Como a minha criança interior ferida me torna indisponível para o amor. Gostei desse tema, ó. Vem agora. Como minha criança interior ferida me torna indisponível para o amor. Sim? Topam? Então tá, domingo que vem, 19h19. Tá? Depois eu vou fazer ainda outras. Vou falar depois da relação com os pais. Tá? Porque a criança ferida, o que acontece? Vamos imaginar que a criança tem lá uma ferida, um trauma de rejeição. Né? A gente chama isso de uma ferida emocional, porque a criança viveu esse trauma. Se tu não olhou terapeuticamente para isso, pode ter certeza que isso segue aí, e todos nós saímos da infância, em maior ou menor grau, feridos,
tá? Tem lá 5 feridas emocionais, né? Rejeição, abandono, injustiça, traição e humilhação, tá? Todos nós saímos com essas 5 de lá. Mas, via de regra, alguma delas nos pega mais. Então, por exemplo, vamos dizer que o Cauê lá eu tenho, tá? Mesmo, a ferida da rejeição. Se eu tenho a ferida da rejeição, isso cria, esse trauma cria, a gente chama de uma fixação. A minha psique, o meu psicológico fica fixado nesse episódio de rejeição. E eu inconscientemente tenderei a atrair nas minhas relações adultas pessoas em que eu reviva o trauma, ou seja, pessoas com potencial de me rejeitar. Eu, por exemplo, também tinha muito forte a ferida da traição. Lembra que eu disse que no início eu cheguei nas minhas relações sendo traído? Lembra? Isso era a minha ferida. Ah, Cauê, não tem nada a ver com o outro? Tem. Né? Eu já traí alguém com potencial de trair. Só que isso, gente, lembra? Tudo que tu vive com o outro se conecta com algum aspecto teu inconsciente. Se não se conectasse, tu não atrairia. Muito menos sentiria atração. Então, por que o Cauê logo foi cair com 2, 3 mulheres ali com potencial de trair? Ferida da rejeição, que vai me tornar indisponível. Por quê? Porque a ferida da rejeição, da traição no caso, né, ou as duas aí, meio misturadas, ela vai me condicionar a viver os relacionamentos repetindo um trauma, repetindo uma dor. E se eu estou repetindo um trauma e uma dor recorrentemente, ainda mais algo dessa magnitude como a traição, isso vai atrapalhar, vai minar essa relação, fazendo com que eu não me realize no amor, eu não desfrute de algo profundo, que me traga alegria e traga felicidade. Eu vou estar sempre recriando um sofrimento. Eu costumo dizer que quem está com feridas da infância, não sou eu, vamos dizer assim, não é a minha essência que escolhe um parceiro, é a ferida que escolhe os parceiros. Tem um colega de profissão que ele usa o termo, né, o trauma gêmeo. Eu atraio um trauma gêmeo. Entendeu? Essa é uma outra causa. Causa número 1, relações passadas não resolvidas. Causa número 2, criança interior ferida, traumatizada. Causa número 3, dilemas na relação com os meus pais. Eu posso talvez estar energeticamente casado com uma mãe, com um pai, sem nem perceber. Se tu te sente responsável pelo que a tua mãe está vivendo, sente pena da tua mãe, do teu pai, é bem provável que tu esteja algum nível casado com eles. Tá? Mas isso é amplo para eu trazer explicações aqui, por isso que eu vou dar em outras lives. Tá? E o 4º nível é, alguém falou no meio da live ali, eu estar carregando um padrão ancestral, ou seja, que vai além da minha criança, vai além dos meus pais, vai falar dos meus avós, bisavós, tataravós, que me colocam no lugar de indisponibilidade. Não entendo. Como algo que me fez mal, eu busco inconscientemente para viver novamente. Por que a gente faz isso? Porque o nosso eu superior, ele é programado para a gente se curar, para a gente evoluir e crescer. Então, justamente tudo aquilo que está me segurando numa versão, né? Imagina, uma dor de rejeição é algo que me contém, me reprime. Por exemplo, uma ferida de rejeição vai fazer uma pessoa ser envergonhada, tímida, hesitar em falar, não conseguir falar em público. Ou seja, eu não estou vivendo minha plena potência, eu estou em contração. Então, a forma que a existência encontra para trazer à tona aquilo que está me prendendo nesse lugar de contração é eu atraindo, revivendo essa experiência na minha vida agora. Ela me dá uma pista de, uau, fui rejeitado novamente, quando eu entro naquela dor, talvez eu decida olhar para isso de forma mais profunda. Foi o que aconteceu comigo. Depois de eu repetir um monte de sofrimento, um monte de dor, chegou uma hora que eu falei, chega, não aguento mais isso. Lá na época eu achava que terapia era para louco, quando diziam, terapia, não precisa disso, que bobagem lá, eu sei da minha vida. Tinha uma arrogância minha. Só que depois da vida tanto te bater, o universo vai apertando os parafusos, eu fui lá, cara, preciso olhar para isso, de onde vem isso? Por que para mim é sempre desse jeito? E aí, conforme tu vai mergulhando, um bom terapeuta, um bom mentor, ele me ajudou a identificar, olha, tu foi traído nessas 3 relações porque lá na infância houve uma ferida de traição que tu viveu na relação com os teus pais. Porque também existe um padrão de traição no teu sistema familiar.
que tu tá reproduzindo, porque eu traía também, lembram? Não era o santinho nem vítima. E aí eu, uau, nunca imaginei, tipo, eu dizia, eu nem lembrava que eu tinha essas memórias, que isso tinha acontecido na minha infância, mas com uma boa técnica, tu vai voltando nesses lugares e conseguindo resolver, soltar esses conteúdos, tu faz trabalho com os pais, tu solta crenças dos teus ancestrais, existem técnicas hoje muito eficientes para isso. E dito e feito, gente, eu fiz esse trabalho, a traição desapareceu, aí fala por mim, ó. Eu tinha uma coisa lá atrás que eu tava dentro da relação, parece que é uma coisa muito louca, um padrão, né? Parece que ele me empurrava pra fazer merda, sendo bem sincero. Me empurrava já pra, sabe, não olhar pra relação, já olhar pra fora e tem alguém, e tava já louco pra ficar solteiro, e o que é, e preciso, né, tinha uma carência também, eu quero que as pessoas sejam desejadas pelas outras mulheres, aqui já não tem muita coisa, já conquistei essa. Era uma coisa que me puxava, assim, quando veio eu tava fazendo merda. E, gente, isso aqui desapareceu. Não há a mínima vontade dentro de mim de fazer algo dessa natureza. Inclusive, quando eu olho lá para trás, eu digo, uau, que imaturo, né? Eu julgo ainda uma parte minha lá atrás. Preciso trabalhar esse julgamento também, né? Porque não é interessante a gente julgar. Mas desapareceu. As mulheres que eu atraio hoje, até onde eu sei, né? Pelo menos nas minhas 2 últimas relações, nunca mais vi isso de traição. Aparentemente mudou o padrão. Por quê? Porque eu decidi me trabalhar. Então essa repetição que eu vivi serviu a isso. Entendeu? Paty, não lembro quem falou. Ok? Tá? Não aprofundei, dei uma pincelada nas causas, tá? Como a gente resolve, já trouxe pra vocês. Vai precisar de uma intervenção terapêutica, porque trauma, tipo, tu pode escutar essa minha live aqui, legal, entendi, as feridas, nossa, então lá atrás realmente, o meu pai foi embora, vivi um abandono. Mas tu entende isso só com o cabeção, sabe? Com a mente racional, tu não resolve. Tu não resolve um trauma conversando, pensando sobre ele, tu entende. Agora um trauma, de novo, ele está no teu corpo, está no teu sistema emocional. Tu vai precisar entrar com uma técnica apropriada que tu consiga liberar ele da tua estrutura inconsciente. Aí sim, tu entendeu, é importante também tu ganhar consciência de onde vem, como isso me afeta, quais são as consequências, mas tu entrou com uma técnica apropriada que liberou essa carga do teu sistema. Aí tu tá novinho. Aí o que era uma ferida se tornou uma cicatriz. Cicatrizou, fechou. Vai ficar uma marquinha ali? Até pode ficar uma marquinha, mas não é uma ferida aberta, sangrando, que fica atraindo tubarões. Entendeu? É assim, nunca vi alguém resolver que não seja dessa forma, tá? Intervenção terapêutica. Técnica boa, apropriada. Quebrar para 2 é muito difícil. Aí não é, eu não digo que é difícil, eu digo que é trabalhoso, porque num encontro terapêutico, na minha mentoria mesmo, a gente faz esses trabalhos, tu libera um monte de coisa ali. Só que o grande ponto é que tem muita coisa para liberar. Se a gente for pensar uma infância mesmo, ali pega 10 anos de vida. Quantas horas de vida aconteceram ali? Quantos momentos essa criança chorou, tu não vê? Eu já estava passando na praia, tinha uma criança ali que eu olhava, cara, essa criança está experimentando um trauma. Ela estava desesperada, era uma coisa aparentemente simples para quem olhava. Só que ela estava desesperada, assim, tremendo, chorando. Cadê meu pai? Um trauma. Quantas vezes? A criança cai num tombo de um lugar mais alto. Um trauma. Ou é violentada, né, pelo próprio pai, pela mãe, é de castigo, apanha no colégio, sofre um bullying, é excluída. Nossa, gente, fala por mim. Desde 2019 eu olho para isso e não para de vir questões à tona. Só que quanto mais eu vou liberando, mais liberdade eu experimento, mais leveza, mais felicidade. Ok, meus queridos, última chamada para quem quer a sessão de diagnóstico, comenta quero aqui, sessão de diagnóstico gratuita comigo ou com a especialista do meu time. A gente vai sentar, botar a tua vida na mesa, traçar um plano de solução, né, te mostrar um caminho de solução lá, comenta quero aqui, se tu quer participar. Do contrário, nos vemos domingo que vem, 19h19, vamos entrar pesado nessa questão da criança interior, tá? Porque é um campo bem vasto. A Leandra botou, vai ficar gravada a live? Sim, gente, vai ficar gravada. Se vocês querem encaminhar para alguém ainda, dá para tu pegar um aviãozinho e mandar para alguma amiga aí, amigo, que chega a gravação para ela. Ou entra lá no meu perfil, vai estar lá amanhã, lá em cima, a live. Tá? Meus conteúdos sempre ficam gravados. Beleza? Nos vemos domingo que vem. Sobre criança interior, né? Como a criança interior nos impacta na indisponibilidade. Quero parte 2. E aí, Mari? Pô, Mari, bora?
Eu não sei se já preencheu a aplicação, a Mari já participou de um retiro meu. Pode chamar gente que não tem erro, ali é uma mentorada. A Val, sempre muito aprendizado. A Val é outra mentorada. Essa galera toda já fez a sessão de diagnóstico, gostou do que viu, entrou para a mentoria e está sendo transformada. Se tu quer viver isso também, comenta quero, quem sabe a gente se encontra num ambiente bem diferente desse, tá? A live eu entrego algo mais superficial, mas de certa forma deu para ver que tocou vocês. Dentro da minha mentoria, aí é coisa pra gente grande. Tá bom, meus queridos? Honro vocês, um abraço na alma e até domingo que vem.